Vamos então, irmãos, nos alimentar da palavra do nosso Senhor, abrindo as Escrituras no Santo Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo de número 5. E vamos meditar nos versículos de número 19 a 30. Eu farei a leitura e peço aos irmãos que desde já acompanhem com bastante interesse a leitura da palavra. Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo, verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, Ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço. E o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas a aquele que me enviou. Oremos, irmãos. Senhor, mais uma vez nós nos dirigimos a Ti nesta manhã bendita, pedindo-Te que nos socorra no entendimento da Tua palavra e que ela mesma possa produzir os frutos necessários, de modo que venhamos a amadurecer, a viver a vida cristã na sua plenitude. Desde já Te pedimos o poder do Senhor. Tu és o Deus autoexistente, e somente em Ti temos vida, e vida abundante. Por isso, Senhor, ai de nós, se crermos que através da força do nosso braço podemos produzir por nós mesmos a santidade, a justiça requerida dos Teus em Tua palavra. Se há algo, a Deus, que foi realizado de maneira definitiva por Teu Filho em nós, é o abandono da justiça própria pela justiça de Cristo. O Senhor nos removeu as algemas diabólicas. Éramos escravos do diabo,
manietados para fazer a vontade dele. Mas agora, Senhor, de bom grado, nós nos tornamos, pelo teu poder, escravos de Cristo. E não temos mais vontade própria, senão a nossa vontade agora é a vontade do Senhor. Estas coisas, infelizmente, Senhor, não são assim tão claras. Por isso gememos, aguardando a adoção de filhos. E te pedimos, ó Deus, continua a nos guardar, a nos fazer perseverar, segundo a tua palavra. E vem, nós te pedimos que o teu filho venha. Leva-nos para ele, Senhor. Nós queremos muito vê-lo. Nós queremos muito encontrá-lo. Mas se é verdade, se assim queremos, ó Deus, ajuda-nos a viver como aqueles que apressam a vinda do Rei. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir a palavra do Rei e a obedecer o Rei. Nós te pedimos, ó Deus, assim, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o Senhor Jesus é Senhor do sábado, é Senhor da vida. É por essa razão que lemos logo no capítulo anterior, conforme foi exposto na semana passada, o poder de Cristo Jesus. Aqueles que o observavam interpelaram o mestre dizendo que as palavras que ele dizia, a autoridade que arrogava para si, o fazia igual a Deus. E no versículo de número 19 está a resposta do Senhor Jesus a este questionamento. Pois nós sabemos que homem algum pode arrogar para si ser Deus. É o que diz a Escritura, é blasfêmia. Mas os judeus não estavam compreendendo do que se tratava. Já viram aquelas pessoas que olham para as nuvens e veem figuras? Eu acho que você, como toda pessoa normal, também deve ter tido esta experiência. Mas imagine você olhar para os céus, crendo que está olhando para uma nuvem que tem formato de um homem, gigante, enorme, e de repente aquela nuvem começa a se mexer. É exatamente isso que aconteceu aqui neste capítulo, irmãos, que acabamos de ler. É um homem, mas quando ele começou a falar, não era só um homem. No versículo 19, irmãos, o Senhor Jesus então diz: então, a NVI omitiu o conectivo aí tão importante. Então, Jesus lhes deu esta resposta. De modo que nós temos aqui, irmãos, um raciocínio muito claro do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos primeiros versículos, do versículo de número 19 a 23, o Senhor Jesus fala a respeito da relação que ele tem com o próprio Pai. E a partir deste relacionamento é que ele possui autoridade e poder para fazer as obras confiadas pelo Pai a ele. Que obras são essas? Obras maravilhosas, obras tremendas, obras impossíveis de serem realizadas pelo braço de um homem apenas. Obra de salvação, obra de julgamento, obra de ressurreição dos mortos. E a obra das obras
em que todas estas obras estão subordinadas. Trazer louvor à sua glória. Essa é, portanto, a intenção do Senhor Jesus Cristo. O Filho de Deus autoexistente e suas obras maravilhosas. Então vejamos os versículos de número 19 a 23. Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. A tradução, meus irmãos, infelizmente pode nos distrair. Jesus não está dizendo que é impotente. Ele está dizendo que a sua vontade é de tal maneira conformada à do Pai, há uma harmonia tão grande entre eles, que o que ele faz é o que Deus mesmo faz. É Deus quem faz. É automático, por assim dizer. E ele aponta, portanto, mais uma vez, ele já disse isso em outra oportunidade no Evangelho, e aqui nós temos a mesma ideia, no versículo de número 20, pois o Pai ama o Filho. O Filho faz o que o Pai faz, realiza as suas obras, porque há este relacionamento de amor entre ambos. Há um serviço prestado, um serviço de amor, de louvor. É claro que o Pai é Pai, e portanto, neste sentido, superior ao Filho. O que Jesus está dizendo é que ele não tem poder próprio para deliberar. É claro que ele delibera com o Pai, mas ele está sujeito à deliberação do Pai. Há este relacionamento. E Cristo Jesus se sujeita a esta deliberação do Pai. E a vontade do Filho é a vontade do Pai. E o Senhor Jesus diz que é por esta razão, por participar da divindade, que ele tem poder e autoridade, veja no versículo 21, para ressuscitar os mortos e lhes dar vida. É interessante porque o termo grego, meus irmãos, dá vida, aqui foi corretamente traduzido no indicativo, demonstrando o poder de Jesus, poder atual. Então, vamos aqui reprisar a cena. Jesus, ele não apenas acaba de confirmar o que os judeus estavam maldosamente concluindo a respeito dele. Ele não pode falar assim, ele não é Deus. Não, eu sou Deus e tenho poder. O termo da vida, nós temos no grego, irmãos, dois termos para falar a respeito da vida. Então, esta vida, por exemplo, para que eu seja mantido vivo, eu preciso me alimentar. Mas o que dá vida à vida é o que Jesus está dizendo aqui. É a vida da vida. É aquilo que sustenta os homens sobre a face da terra. É a vida cujas outras vidas, seja do mundo material, mineral, biológico, em todos os sentidos, dependem dele. Ele é o ser. Nele nos movemos, nós respiramos, nós existimos. Jesus disse isso na cara daqueles homens, irmãos. Vocês estão vivos, em outras palavras, porque eu os mantenho. Ele tem poder da vida. E é por essa razão, o fato de ter vida em si mesmo, que ele tem poder para julgar. É claro, o pressuposto de quem observa, que dá vida e observa as ações humanas, é claro que ele tem poder para avaliar. Ele é o ponto de referência de todas as coisas. A avaliação
depende deste ponto primeiro e final no mundo. Quem inicia todas as coisas e quem conclui todas as coisas tem poder para julgar. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Jesus quer ser adorado. Irmãos, a gente sempre tem o costume de dizer que Deus faz tudo para a glória dele. Eu entendo o que você e eu queremos dizer, mas precisamente falando, não é bem assim. Porque Deus já tem toda a glória. Deus não precisa e não deriva glória alguma dos seres criados, é o que diz os nossos catecismos. Muito bem. Mas como Paulo nos ensina na sua carta aos Efésios, Deus fez tudo para o louvor da sua glória. Deus quer, portanto, ao comunicar a sua salvação, a sua redenção através de Cristo Jesus, Ele tem este fim glorioso em vista. Tudo é por meio dEle e para Ele. Ele é o Amém. E todos devem honrá-lo, e fazendo assim honram o Pai. O Senhor Jesus então passa a partir do versículo de número 24, descrever esta obra, ou melhor, descrever as obras a Ele confiadas. Ele então pormenoriza, ele desce alguns detalhes daquilo que já nos disse nos primeiros versículos deste trecho. Como que acontece esta obra de salvação, julgamento, ressurreição e adoração? Tudo acontece por meio da sua palavra. Mais adiante no Evangelho de João, meus irmãos, nós vamos ver que o fato das pessoas não crerem em Cristo se dá única e exclusivamente pelo seu poder. Porque ele diz claramente aos seus discípulos: as minhas palavras são espírito e são vida. Não há falta alguma de poder na boca do Senhor Jesus, na sua santa boca, para quebrar, desbaratar a dureza de qualquer coração. Mas ele assim não faz, irmãos, porque tem em vista a sua glória na condenação dos homens, quando a sua palavra serve para enrijecer, endurecer e condenar os homens. É isso que ele está dizendo a esses homens empedernidos: a sua palavra tem vida. Ele está falando a respeito do poder desta palavra. Ele não está dizendo que os homens podem crer, mas se eles crerem, o que acontecerá é que eles terão vida neles. E observe então a declaração mais portentosa do Senhor Jesus, uma declaração gloriosa, meus irmãos, desta obra imediata de poder, quando Cristo Jesus regenera o coração do homem. Observe: quem me enviou e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado. Justificação. Não há, pois, condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus, assim diz Paulo aos Romanos. Há uma obra imediata, poderosa, eficaz e inabalável. A afirmação de Jesus é categórica. Não há como o homem, nem o próprio objeto desta salvação, alterar o que Cristo fez. É forte demais, irmãos. São as palavras do próprio Senhor Jesus. E então observe
Eu lhes afirmo que está chegando a hora e já chegou. Ele está se referindo então, irmãos, a esta obra bifronte. Esta obra que tem duas dimensões que só se casam na mente divina com muita perfeição. A obra que Deus opera agora, salvando homens, removendo as pessoas da dureza dos seus corações, trazendo-as para a luz do Evangelho, e que Cristo Jesus em sua caminhada passa a realizar aos montes, às dezenas, centenas e milhares de pessoas. Mas há também uma obra que é claramente o resultado desta obra de regeneração, de salvação, de justificação. A voz do Filho de Deus. A voz. Lázaro, vem para fora. A voz da vida. Quer dizer, o poder da ressurreição é o mesmo da regeneração. Eles têm que viver, aqueles que a ouvirem viverão. E então vejam no versículo de número 26. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Mais uma vez o Senhor Jesus repete aquilo que disseram anteriormente. O Senhor Jesus realiza esta obra de ressurgir as pessoas, seja espiritualmente ou literalmente dentre os mortos, porque Ele tem a vida nele. Paulo vai nos ensinar, irmãos, que habita corporalmente na pessoa de Cristo toda a plenitude da divindade. Lembre-se então do que falei no início do sermão. A nuvem começou a se mexer, ela estava velada na carne do Filho de Deus, mas quando Ele passa a falar com a sua santa boca, quem Ele é, a se identificar claramente para os seus oponentes, nós vemos então a figura do unigênito do Pai se agigantar diante desses olhos distraídos. E por isso, irmãos, o fato dele ter vida, repete-se então Jesus dizendo no versículo 27, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então ele tem autoridade para julgar, porque agora ele foi encarnado. Não, Jesus, meus irmãos, segundo entendo, está se referindo à figura messiânica de Daniel, capítulo de número 7. O Filho do homem é aquele que recebe do ancião de dias, a visão extraordinária que temos lá naquele capítulo. É aquele que recebe a autoridade. É uma figura que tem poder para julgar, com base então naquilo que dissemos no início também. Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início e o fim. Ele é o amém. Ele é aquele que é, que era e que sempre há de ser. O Deus autoexistente, no sentido de que, irmãos, Deus não depende de ninguém. A teologia tomista diz que Ele é o não causado. Mas não se trata disso, meu querido irmão Tomás de Aquino. Não há movimento nele. Ele é. Ele não foi causa dele mesmo, porque não existe esse raciocínio em Deus. Ele é. Você já colocou as suas mãos numa água bem gelada? Quando você coloca as mãos na água gelada e aquele gelo passa para o seu corpo, as suas mãos passam a ficar geladas. Agora pense você viver cercado, amparado por uma água
que não se degela, ela sempre é gelada. Deus, meus irmãos, é algo que nós não podemos alcançar na sua plenitude, obviamente, pois Ele é Deus e estes mistérios cabem ao nosso Senhor. Mas é algo que, de fato, a todos assusta. Eu me lembro de conversar com um grande irmão, amigo, médico. Ele se dizia espantado quanto ao fenecimento das pessoas com as quais ele lidava no seu trabalho de cirurgião, fazendo todos os procedimentos, socorrendo a vítima, fazendo de tudo para que ela sobreviva, tudo certo, todos os procedimentos, todos os protocolos, e a vida se vai, e a brincadeira de Deus termina, porque Deus é o Senhor da vida. Jesus está dizendo a respeito desta participação que Ele tem na divindade. Ele é o Deus vivo, Ele é o Yahvé, Ele é o sou que sou, o autoexistente, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó e o Deus de Moisés. O Deus abscôndito, o Deus misterioso, mas que se revela, que se dá a conhecer através do rosto magnífico do seu Filho Jesus Cristo. E então Jesus aumenta o tom e passa a falar particularmente da ressurreição final. Agora ele já não mais trabalha com relação à justificação, à salvação, mas é um fenômeno que tem uma alusão clara, meus irmãos, ao Antigo Testamento. Estou plenamente de acordo com os comentaristas quando eles nos dizem que aqui há uma alusão clara a Ezequiel 37. Vocês estão assustados? Mas eu vou ressuscitar todos os mortos. Todos vão aparecer diante de mim. Irmãos, eu fico pensando as pessoas que ouviram Jesus nessa primeira vez aqui. Talvez alguns já tinham convivido com ele, os seus circunstantes lá da Galileia, aquele jovenzinho que circulava ajudando o seu pai José, quem sabe a sua mãe carregando ele no colo. E ele começa a falar do fim do mundo, da sua obra de sustentação do universo. Irmãos, vejam o que é a fé. A fé divisa quem Deus é de fato. Mas sem fé não acontece. E é isso que Cristo Jesus está aqui estimulando nesses homens. Está dizendo do que se trata a sua pessoa e missão. Não fiquem admirados com isto. Isso é para vos maravilhar. Isso é para os estarrecer. Irmãos, eu gosto muito de música erudita. Não é música clássica que fala, é música erudita. Clássica é um período da música erudita. E quando você vê uma orquestra tocando, o tímpano, os instrumentos em harmonia, e então você começa a ouvir aqueles movimentos, e então chega um momento que parece que você vai sair da cadeira e vai virar um pentecostal dizendo glória, glória, de tanta formosura, irmãos, de tanta beleza estarrecedora, o poder que a música tem de produzir este maravilhamento. A obra de Deus, irmãos, não é apenas funcional, é estética, é linda,
é bela, é magnífica, é portentosa, é para nos dizer, oh, é para nos fazer dizer. Jesus simplesmente não vai ressuscitar. Ô Wellington, levanta aí. Não, é uma obra magnífica, imediata, que teve na história do exílio. Vamos abrir lá em Ezequiel 37. Não poderia deixar de ler com os irmãos. Ezequiel 37. A restauração do exílio da parte de Deus, trazendo os israelitas da Babilônia e levando-os novamente para a terra prometida, é aqui então profetizada por Deus através de Ezequiel. E o Senhor Deus, assim fazendo, aponta para esta ressurreição final de que Cristo está falando. A mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, tipo de Cristo, não é? Estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Yahvé, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. É assim então, irmãos, que Jesus virá. Ele falará a sua voz: ressuscitem. Calvino, Wesley, Agostinho, Paulo, Moisés, Abraão, presbíteros, diáconos, igreja, ressuscitem. Esta é a obra do Filho de Deus, irmãos, em cumprimento cabal da sua profecia. Ele diz que isto vai acontecer. Ele sentará para julgar, e alguns para a condenação, e outros para a vida eterna. A vida que está acima de toda vida. Irmãos amados, nós que estamos aqui nesta manhã, alguns que estão aqui têm medo de morrer. Muito provavelmente. Lendo essa semana para o sermão, um filósofo chamado Erich Voegelin, filósofo alemão, ele diz o seguinte: que o que amedronta o homem não é a cessação, o fenecimento da vida biológica. O que amedronta o homem não é o fato de perecer propriamente, mas é o fato de perder o contato com aquilo que ele sabe que é real. Ele entrou no ser, ele existiu e teve assim um contato com algo que ele não sabe muito bem explicar, mas ele tem certeza que é real. O ser do Todo-Poderoso. Fecha aspas. E o que nós mais queremos, meus irmãos, é a certeza de que não vai haver cessação desta vida. Os budistas, os hindus, os islâmicos, todos atestam esta vida. Mas os crentes creem em Cristo, porque é nele que está esta vida. Portanto, irmãos, aqueles que creem nele não têm medo de morrer. Eu não temo a morte, eu temo perder o contato com Ele. Não me deixe, Senhor, não me deixe. Há alguns aqui que não conhecem o Senhor, provavelmente. Não o conhecem de fato,
E nós todos que estamos aqui, irmãos, que o conhecemos, devemos conhecê-lo mais. Mas se você que está aqui que não o conhece, embora não é por causa da sua petição que Ele lhe dará a vida, mas Ele ordena que você peça. Então peça, coloque a sua boca no pó, e não queira ter contato apenas com o rito religioso, que é necessário, mas queira ter contato com a vida que dá vida ao rito religioso. E aí sim você terá a verdadeira religião. Eu o desafio, como um dia alguém já me desafiou: não há quem supere a supremacia de Cristo. Vamos cantar, meus irmãos, nos colocando em pé.